Boa tarde a todos, boa tarde pessoal. Nós vamos nos próximos minutos, vamos continuar falando um pouquinho sobre modelagem turbulenta. O tema que nós vamos discutir nas próximas 3 aulas, 2 aulas talvez, vou tentar encaminhar em 2, 3 aulas, é um tema que requer assim, um certo algebrismo, a gente vai ter que fazer bastante conta. E aí essas contas eventualmente eu não vou poder conduzir no quadro, porque as expressões vão começar a ficar grandes demais. Então eu vou utilizar algum tipo de recurso diferente. Mas para introduzir o assunto que nós vamos fazer na aula de hoje, eu vou tentar utilizar o quadro e vou tentar concentrar as coisas que eu estou falando do ponto de vista muito conceitual. Nós vamos fazer algumas recordações do que foi discutido na última aula, principalmente, e eu vou tentar falar inicialmente sobre modelos algébricos, modelos diferenciais das equações de uma equação relativamente simples. Quando a gente começar a falar de modelagem direta dos elementos do tensor de Reynolds, quando a gente começar a falar em produção e dissipação de energia turbulenta, quando a gente começar a falar um pouco mais sobre isso, eu vou precisar quantificar um pouco mais. E as equações vão ficar um pouco mais complicadas, então, repito, para isso eu vou usar algum tipo de recurso diferente. Mas, para iniciar a aula de hoje, nós vamos tentar seguir mais ou menos a sistemática das aulas anteriores. Então, o que nós gostaríamos de falar hoje? O assunto da aula é modelagem turbulenta. E aí, como é que nós, nas últimas aulas, discutimos como é que esse assunto avançou? Ele avançou, basicamente, com modelagem baseada em comprimento de mistura. Então, comprimento de mistura foi o ponto principal, foi o ponto focal. Eu já tinha comentado com vocês em aulas anteriores também um pouquinho sobre o conceito de viscosidade turbulenta. Então, nosso ponto de partida, de alguma forma, vai ser essa. Qual é o seu ponto de partida? Nós vimos em aulas anteriores que o termo a modelar que aparecia na equação de camada turbulenta era um termo da forma menos ρ, o linha V' médio. E qual é a ideia de fazer? Como é que o Bussinesco pensou em fazer esse tipo de modelagem? As equações de camada limite já tinham um termo viscoso, que era um termo dissipativo. Então, o que o Bussinesco tentou fazer do modo mais simples foi simplesmente associar isso aqui a uma taxa de formação local, um gradiente proporcional de velocidade e uma viscosidade turbulenta. Então, esse é o tipo de modelagem mais simples que pode ser feito. Aqui, de alguma forma, fizemos na última aula. Se nós repararmos que do ponto de vista dimensional, isso aqui pode ser a massa específica do fluido, a densidade, multiplicada por velocidade característica e o comprimento característico, o que fizemos na última aula? Nós simplesmente dissemos que essa velocidade característica poderia ser alguma coisa da forma L du dy. E esse L aqui agora, modelamos de acordo com geometrias diferentes. Então, a parede, lembra? O L característico era 0,4 vezes a distância da parede. Muito mais próximo à parede, muito mais juntamente à parede. O Van Drijst introduzia aqui uma função de amortecimento. Em jatos, o valor de LC era aproximadamente 0,09 ΔX. ΔX aqui representa metade da espessura do jato. Então, o teoria de comprimento de mistura me fornece uma velocidade característica, que é exatamente isso aqui. Então, isso aqui é o correspondente ao nosso UC, e o LC passa a ser determinado a partir do experimento. O que o Kahneman fez também na última aula? Nós fechamos a aula com relação a isso. Então, comprimento de mistura. Esse UC, Prandtl, 1925.
Em 1930, o von Karman, ele fez uma hipótese um pouco diferente, e lembra, ele definiu o nosso LC como sendo D1 DY, D2U, DY2. Como L, é seu comprimento, complementar a grandeza positiva, a gente associava isso ao módulo. Então, esses são as primeiras modelagens, 1930, e a partir disso, alguns tipos de desenvolvimentos mais sofisticados começaram a aparecer. O closet, bom, isso tudo que a gente discutiu, como a gente verificou na última aula, isso funciona bem para a região próxima à parede. Tudo isso aqui, região próxima à parede. Então, vou botar aqui, região de parede. Bom, quando a gente for agora para a região externa da camada limite, a gente pode continuar com a mesma conceituação do Boussinesq. Isso aqui é uma conceituação de 1877, que ainda continua sendo utilizada. Então, esse NT, por exemplo, a região externa, falamos muito no nome do Closer, na última aula, do Closer, do Raman e do von Karman para a região externa. O que o Closer, na realidade, fez em 1956, acho. Ele pensou o seguinte: para a região externa, esse NT pode ser uma velocidade, o ρ, uma velocidade de referência, eu vou chamar de UE em relação à camada externa, pode ser o infinito, um LE, que eu vou chamar também um comprimento relativo à camada externa da camada limite, poderia um YE, alguma coisa desse tipo, multiplicado por uma função, vimos na linha esteira, que agora a variável de similaridade importante para a região externa era o delta de x. Então, essa expressão, combinada com a expressão anterior, durante muito tempo foi a expressão utilizada para fazer os desenvolvimentos todos de modelagem turbulenta. Esses são modelos algébricos, esses modelos, eles são muito simples, mas qualquer escoamento sujeito a saneamento simples, eles são relativamente muito bem representados por essas teorias. Mas, qual é a dificuldade que a gente chegou a discutir na última aula? E quando agora a gente acha que turbulência é afetada por efeitos de história? E se a gente quiser, se quisermos agora desejarmos fazer uma modelagem não baseada apenas em efeitos locais, no gradiente local de velocidade, mas se nós tentarmos incluir características globais do escoamento, o que acontece o que acontece a jusante, o que acontece a montante, o que acontece, o tempo, qual é a influência do tempo na modelagem toda. E aí, o que aconteceu é o seguinte: o plano, bem precocemente, ele começou a militar com a ideia, vou agora, de alguma forma, apagar isso aqui, ainda dentro do conceito de modelagem turbulenta. O que o plano começou a pensar? Em 1945, o plano começou a pensar o seguinte: pois bem, a nossa viscosidade turbulenta, o nosso MT, ele é ρ, uma velocidade característica, um comprimento característico. O que o plano pensou? E se o C agora for K elevado a meio, que é K, definição de K. K é a energia cinética turbulenta, meio, diu ao quadrado, V ao quadrado, ômega ao quadrado, médio. Então, agora eu estou de alguma forma associando essa velocidade característica com uma grandeza que pode ser especificada a partir de uma equação de transporte. Então, esse é que é o conceito. Então, eu consigo agora transportar K, e se eu consigo transportar K, e se eu consigo obter uma equação para K, qual seria a equação de origem, qual seria a equação de partida, a partir da qual eu poderia deduzir uma equação para K? Evidente que seriam as equações promediadas, as equações médias de Reynolds. Então, eu vou mostrar para vocês em alguns minutos como que, a partir de algumas manipulações algébricas da equação de Reynolds, é possível se obter uma equação para K. Então, o plano, o Rota, o Peter Bradshaw tem um outro modelo, que é um modelo bastante interessante. O Peter Bradshaw diz, por exemplo, só o seguinte:
Eu tenho agora que calcular, vamos supor aqui a tensão turbulenta, vou chamar aqui a tensão turbulenta. É o menos Rho, o linha V linha média. Vamos fazer isso aqui simplesmente igual Rho elevado a K. Onde esse K aqui agora é especificado a partir de uma equação de transporte. Isso funciona bem? Isso é um modelo recente, isso é anos 60. Isso em qualquer livro que vocês entrem estará especificado lá. Mas o Prandtl, anteriormente a ele, tinha utilizado ainda essa correlação, esse tipo de relação que vinha da dimensional, para tentar especificar o C e LC. A dificuldade com o Prandtl, mesmo utilizando a equação de transporte para o C, é que o LC precisaria continuar a ser especificado através de uma variação algébrica. Então, isso aqui o Prandtl fez em 45, concomitante a ele, em 1942, o Kolmogorov estava pensando em linhas semelhantes. E aí o que o Kolmogorov pensou? E se eu agora pegar aquele IT e expressar da seguinte forma: um Rho multiplicado por um K sobre F. Onde F seria o quê? Seria uma frequência característica típica dos movimentos mais energéticos. Então, F seria uma frequência típica dos movimentos, dos grandes turbilhões, dos movimentos mais energéticos. E aí, se a gente fizer aquela decomposição, eu posso pensar simplesmente como sendo Rho, K elevado a meio, K sobre F. K elevado a meio sobre F. Então, isso aqui agora é como se fosse a nossa velocidade característica. Isso aqui é o nosso comprimento característico. K elevado a meio sobre F tem a dimensão de comprimento. A própria introdução do von Karman dessa relação, ela não avançou demasiadamente, porque o von Karman, a própria introdução pelo Kolmogorov dessa formulação não avançou imensamente. Por quê? Porque o Kolmogorov, naquela época, ele não tinha as facilidades, ele não tinha os meios para conseguir testar essa própria formulação. Então, qual foi a dificuldade que o Kolmogorov teve com isso daqui? Em 1942, pessoal, era dentro da Segunda Guerra Mundial. No meio da confusão, estava lá o Kolmogorov pensando na teoria dele de cascata, estava pensando em como simular turbulência atmosférica. Então, isso aqui não prosperou, foi um modelo que não avançou muito, mas a ideia de oferecer equações de transporte para velocidade característica e para o comprimento característico, esse conceito ele avançou bastante. E aí, mais ou menos na mesma época, em 1945, eu vou apagar isso aqui um pouco, vou dar isso aqui como eu não tenho assinado com vocês. Em 1945, um chinês, o Xu, pensou num esquema diferente. E se agora pudéssemos, eventualmente, pegar cada termo do tensor de Reynolds, sei lá, vamos chamar isso aqui de tal x, que poderia ser o linha ao quadrado, v' ao quadrado, ômega' ao quadrado médio, o linha v', o linha v', o linha ômega', o linha ômega', v', ômega', v', ômega'. Então, o que o Xu pensou? E se agora pudéssemos obter para cada elemento do tensor de Reynolds uma equação diferencial? E essa equação diferencial seria deduzida a partir da própria equação da Navier-Stokes, da metodologia utilizada para obter as equações de Reynolds. Então, como é que seria, e essa metodologia, como é que seria, essa dedução seria baseada apenas em algebrismos. O que o Xu pensou? Vou colocar aqui agora as equações da quantidade de movimento rapidinho. Dois termos só de aceleração, que são os termos que vão gerar o tensor de Reynolds. Vamos pensar no termo
da equação na direção x, e vamos pensar nos termos agora, isso aqui é a direção x, vamos pensar nos termos na direção y. Vou tentar colocar aqui, vamos ver se o quadro ajuda. Então isso aqui vai ficar mais VV dy. Então o que o Show pensou? Bom, vamos agora fazer a mesma coisa que fazíamos com as equações de Reynolds. Ou seja, vamos tentar fazer uma promediação. Onde tiver x aqui, nós vamos substituir por... Onde tiver u, vamos substituir por um médio mais um linho. E onde tiver v, vamos substituir por v médio mais v linho. Esse aqui é u. O linha, v linha. Na direção y, igualmente. Então isso aqui vai ficar dy de u médio mais u linha, v médio mais v linha, mais, desculpa pessoal, olha o rateio aqui, olha só o deslizamento aqui, mais dx mais dy de v médio mais v linha, v médio mais v linha. Então, acho que está, se eu fizer alguma bobagem, vocês vão me corrigindo, me perdoem, mas eu acho que é mais ou menos isso. Então, o que fazíamos lá? Nós fazíamos essa operação, então isso aqui vai ficar o médio ao quadrado, mais 2 o médio linha, mais 1 linha ao quadrado. Aqui vai ficar o médio, v médio, mais o médio, v linha, mais v médio, u linha, mais v linha ao quadrado, para ser aqueles termos. Aqui ia aparecer o médio, v médio, mais o médio, v linha, mais v médio, u linha, mais u linha, v linha. E aqui apareceria v médio ao quadrado, mais 2 v médio, v linha, mais v linha ao quadrado. Então isso é que nós tínhamos feito anteriormente e simplesmente que fazíamos? Passávamos a média sobre todos esses termos. Utilizávamos o conceito de que, de novo, a média da derivada é a derivada das médias e a média das somas é a soma das médias. Então ia aparecer as médias aqui sobre todos esses termos, então ia aparecer a média sobre todos esses termos, e aí o que nós fazíamos? Isso daqui ficava o médio ao quadrado, esse termo aqui, isso aqui era uma constante, ele pulava para fora, isso daqui virava zero, então isso daqui se anulava. Então, o que acontecia na equação de Reynolds é que as médias eram conservadas, as flutuações, os momentos de segunda ordem permaneciam, e todos que envolviam primeira ordem, elas eram descartadas. Mas aí o que o Show pensou? Ele pensou o seguinte: suponha que antes de passar a média, então não passei a média, antes de passar a média, o que nós fazemos? A gente pega a equação toda na direção x e multiplica por uma flutuação. A gente vai multiplicar por v', vou botar em vermelho aqui para fixar a ideia. Então, a equação de cima, vamos multiplicar por v', a equação de baixo vamos multiplicar por u'. E agora, o que vai aparecer aqui? Tipo, que tem a derivada no meio do caminho. A derivada no meio do caminho, depois a gente resolve utilizando a regra da derivada do produto. Quer dizer, a derivada de A vezes B, ou de U vezes V, a derivada de U vezes V, é a derivada de U vezes a derivada de V, mais V vezes a derivada de U. Então a gente usa a regra da derivada do produto. E a equação da continuidade vai simplificar bastante a equação. Mas só para ilustrar conceito, o que vai acontecer? Esse termo agora que nós multiplicamos por V', vai aparecer tipo um V', o médio ao quadrado. Esse outro termo vai aparecer um 2, o médio, o linha, V'. O linha, V'. E esse último aqui vai aparecer um V', o linha ao quadrado. Isso aqui eu não vou desenvolver, a gente está só desenvolvendo o conceito. Esse aqui eu não vou desenvolver.
Mas aqui embaixo, o que vai aparecer? Aqui agora vai aparecer tipo um U', U médio, V médio, mais um U médio, U', V', mais um V médio, U' ao quadrado, acho, depois de corrigir se eu estiver errado, mais um U', V'. E aí, qual é o... Então, multiplicamos por a flutuação e agora sim a gente resolve passar a média. E aí, quando passamos a média, a gente usa aqueles conceitos todos, das propriedades todas de média, aparece a média aqui nesse termo, aparece a média nesse termo, aparece a média nesse termo e vai aparecer a média de todos esses termos. Nas contas originais, esse termo aqui ficava, lembra? Porque ele era a média de um médio ao quadrado, então ficava um médio ao quadrado. Só que agora apareceu esse velhinho aqui na frente. Então esse termo aqui, ele vai desaparecer, equivalentemente como esse daqui. Só que esse termo, anteriormente, que ele era descartado, já discutimos sobre isso, ele agora está com esse um médio aqui, ele fica a média de U', V' e ele permanece. Mesma coisa aqui embaixo, esse termo aqui agora permanece, esse termo aqui agora permanece, esse daqui ele vai embora, esse termo aqui de terceira ordem ele fica, ele V' ao quadrado, V', U' ao quadrado. E aí o que acontece? Se a gente usar depois a regra do produto, a gente consegue fazer uma equação de transporte eventualmente envolvendo as flutuações de segunda ordem. Só que, quando a gente faz uma equação para as flutuações de segunda ordem, então, esse cara desaparecendo, esse aqui fica. A gente vai conseguir uma equação de transporte agora para segunda ordem. Qual é o problema? Aparece em termos de terceira ordem. Aparece em termos de terceira ordem. Está aqui. Só que, na realidade, a encrenca não é bem essa aqui, não. A encrenca é mais séria do que eu estou falando. Por quê? Fizemos essas contas, mas eu omiti de vocês, quer dizer, até agora a gente não discutiu, o que acontece com alguns outros termos mais chatinhos. Por exemplo, nós colocamos aqui os termos de aceleração. Mas nessa equação, na direção x, aparecia lá o menos dp dx. Na equação de y, aparecia o menos dp dy. E aí, quando nós fôssemos promediar, lembra, estávamos multiplicando isso aqui por V', estávamos multiplicando isso aqui por U'. Então, como é que ficaria? Esse termo aqui, anteriormente, era assim, era dbx de P médio mais P'. Então, quando nós fazemos a promediação, as flutuações iam embora e o P permanecia. Só que agora isso aqui está multiplicado por V'. Então, agora, quando a gente passar a média nisso daqui, embaixo vai ficar como? Vai ficar U' ddy de P médio mais P'. Então, quando eu passar a média, tanto em cima quanto embaixo, esse termo aqui, o primeiro termo roda agora, ele desaparece. Mas aparece esse termo aqui, ó, V' dbx de P'. Esse termo precisa ser modelado. Aqui vai aparecer U' dpy de P'. Isso aqui vai ter que ser modelado. Então, a equação de transporte para cada um dos elementos de Reynolds, elas podem ser reduzidas, elas são um avanço enorme. Para a solução das equações, eu estou com uma complicação grande, porque eu teria que resolver as equações de Reynolds mais a equação para cada um dos componentes. Quer dizer, eu teria que resolver as equações para as velocidades médias, o médio, o V médio, a pressão média, seriam 3 incógnitas, mais 6 incógnitas, são as incógnitas. Eu teria que arrumar uma equação para cada um desses elementos. E todas as equações envolvendo modelagem de termos difíceis de serem modelados. Esse termo aqui é dificílimo de ser modelado. Por quê? Porque se eu for ao laboratório, esse U' tem uma certa frequência em resposta. Então a frequência desse termo aqui ela é 1. A frequência de pressão é muito diferente.
Então imagina agora a seguinte situação. Eu tenho agora um sensor que tem que fazer essa média, tem que entender como que o V' multiplicado pela derivada de dependente de x funciona na média. Isso é muito difícil de ser feito. Então, durante muitos anos, todas essas modelagens e essas elucubrações, elas foram feitas baseadas em conceituações teóricas. Quando simulação numérica direta foi desenvolvida, o jogo mais ou menos mudou. Porque agora era possível, a partir dos dados, daquela massa enorme de dados que foram gerados, era possível, eventualmente, se obter essas correlações de modelagem melhor. Então, DNS, Direct Numerical Simulation, foi importantíssimo. Para oferecer resultados para alguns problemas teóricos difíceis, mas, principalmente, para ajudar na modelagem de equações turbulentas baseadas na promediação original de Reynolds. Isso que o Shu fez, em 45, foi absolutamente uma revolução na época. Foi um negócio inacreditável. Ele estava avançado pelo menos 50, 45 anos. Eu vi uma palestra de um pesquisador muito importante, no ano, eu acho que foi em 2000, num congresso relativamente importante. Aliás, vou refrasear. Eu vi uma palestra em 1990 de um pesquisador importante, num congresso importante, e esse pesquisador disse o seguinte: ele achava que o futuro das simulações de quadros turbulentos era modelagem direta do tensor de Reynolds. Essa metodologia nós vamos nos referir como a RSM, Reynolds Stress Model. Então, para ele, em 1990, isso aqui era o futuro. Só que, de novo, as confusões aqui, as confusões das equações, o acompanhamento das equações, isso ainda era difícil de ser resolvido e os códigos estavam muito pesados. Eu vi o mesmo pesquisador falando 10 anos mais tarde, 2000, por isso que eu fiz a confusão, que a solução seria as equações, a solução seria o melhor meio de promover soluções de escoamento seria Large Edge Simulations, simulação de grandes escalas. Então vejam como é que em 10 anos a opinião de um cientista eventualmente renomado, ela mudou de um jeito bastante substantivo, de um jeito bastante grave. Então, o que eu acabei de introduzir na aula de hoje? Eu falei bastante, introduzi vários conceitos. Eu introduzi o conceito de simulação de equações de começos turbulentos por duas equações diferenciais. Então, o que significa isso? Significa entrar no conceito de viscosidade cinemática, de viscosidade turbulenta, e a partir do conceito de viscosidade turbulenta especificarmos quem seria aquele R característico e a velocidade característica. Então, é preciso se especificar duas grandezas características. Os modelos diferenciais de duas equações, ainda hoje, eles são muito modernos. Eles são ainda quase que estado da arte, eles são fáceis de implementação, eles têm um certo grau de generalização, e aí o que acontece? Na maior parte dos processos industriais, o que se faz é utilizar modelos diferenciais de duas equações. Mas alguns problemas muito complexos, eventualmente, precisam recorrer a essa metodologia. Então, nas próximas aulas, eu vou abordar bastante isso daqui. Para terminar a aula, o que a gente vai fazer? Eu vou só apresentar para vocês, tentar apresentar para vocês, uma pequena generalização do conceito de viscosidade turbulenta. Então, do que trata essa generalização? A generalização é simples. Eu vou tentar agora escrever, eu vou utilizar a notação inicial para escrever a equação de taxa de variação da quantidade de movimento. Então, eu vou escrever a equação, sei lá, da seguinte forma. Vou botar assim, ρ, o J, dui, dxj, igual a menos dp, dxi, mais mi, aliás, mais d de xj, mais d de xj, de mi, de dui, dxj, duj, dxi,
dxi, certo? Então, assim, mais, aqui eu vou botar assim, menos ρ, o i, o j. Linha, né? Isso aqui são as flutuações. Tá? Então, o que o Vucinic pensou? Ele pensou o seguinte: esse aqui é o termo que me descreve a viscosidade dos efeitos moleculares. Os efeitos moleculares. Então, esse aqui é o termo que me descreve a viscosidade molecular. O que eu vou tentar fazer? Uma analogia entre o comportamento desse termo e esse daqui. Ou seja, vamos especificar menos ρ, o linha, o i e o j, né, as situações, como? Vamos colocar aqui agora da seguinte forma. Vou chamar assim, um μt deu, aqui a velocidade média, né? Deu i dxj, deu j, dxi. Então, só para isso aqui não ter ambiguidade, eu só vou voltar e vou colocar aqui nesses termos a média. Tá? Então, a ideia, isso aqui é uma generalização da equação, isso aqui ainda é a generalização de Vucinic, do conceito de viscosidade turbulenta. E agora, essa equação pode ser utilizada para representar cada termo do tensor de Reynolds. Só que é uma generalização relativamente forte, porque nós ainda precisamos especificar quem seria o μt. Então, o μt, de novo, deveria ser pelo menos uma função da viscosidade cinemática, eventualmente uma propriedade do fluido, de uma velocidade característica e de um comprimento característico. Só que isso aqui tem uma dificuldade. Por quê? Qual é a dificuldade disso? Vamos fazer aqui agora I igual a J igual a 1. Então, voltando para cá, fica menos ρ, o linha ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar νt. Então, isso aqui agora, o I é 1 e o J é 1. Então, vai ficar du dx mais du dx. Vamos fazer agora I igual a J igual a 2. Então, isso aqui vai ficar menos ρ v' ao quadrado. Estou usando a notação agora de que velocidade da direção x é u, velocidade da direção y é v. Então, isso aqui ficaria como assim? Ficaria o quê? μt. Então, agora vai ficar isso aqui, ó, dv dy mais dv dy. Vamos agora considerar o escoamento em duas dimensões. Então, vou somar isso aqui. Duas dimensões. Isso aqui vai dar menos ρ, o linha ao quadrado, mais v' ao quadrado. Portanto, isso aqui é um número positivo. E do lado de cá vai ficar assim, ó. μt, vou escrever da seguinte forma. Du médio dx, dv dy, mais du médio dx, dv dy. Só que pela equação da continuidade, du dx mais dv dy dá quanto? Zero. Então chegamos à conclusão de que um número positivo é igual a zero. Isso não funciona muito bem. Então, para que essa equação aqui seja melhor generalizada, então o conceito de viscosidade turbulenta. O conceito de viscosidade turbulenta agora generalizado fica menos ρ de u e o j é igual a um νt du i dxj du j dxi menos 2/3 de K. O que é K? Energia cinética turbulenta, ΔJ. ΔJ, pessoal, é o delta de Kronecker. Significa o seguinte: se I for igual a J, ele vale 1. Se I for diferente de J, ele vale 0. E aí a gente tem uma compatibilidade, porque agora, no traço do tensor de Reynolds, em vez de eu ter 0, por conta da equação da continuidade, a gente vai achar K.
Aliás, a gente vai achar 2K, né, que é necessário, porque vai ficar U' ao quadrado, W' ao quadrado. Vamos deixar 2K. Então, eu vou terminar a aula de hoje introduzindo, portanto, para vocês esse conceito de generalização de viscosidade turbulenta. Então, isso aqui é um conceito de viscosidade turbulenta generalizado. Por que isso aqui é bacana? De novo, agora a gente conseguiu modelar cada elemento do tensor de Reynolds. Basta agora que a gente especifique bem o μT. Esse μT pode ser especificado algebricamente. O modelo pode ser algébrico ou pode ser um modelo diferencial. O modelo diferencial pode ser de uma equação ou pode ser de duas equações. Um modelo de duas equações muito popular, eu vou mencionar aqui agora para vocês, é o chamado modelo K-epsilon. O que é? Já ouviram falar muito nisso? Modelo K-epsilon. O que é o modelo K-epsilon? Esse μT, ele é um semi, tá? É um rho semi vezes K2 sobre epsilon. Isso aqui decomposto pode ser assim. Pode ser um semi rho K elevado a meio, K elevado a 3 meios sobre epsilon. Dimensionalmente, isso aqui é velocidade, dimensionalmente isso aqui é comprimento. Então, o modelo K-epsilon, ele é, como conhecemos hoje, do ponto de vista industrial, ele é de 1970, e quem o obteve para altos números de Reynolds foi um sujeito chamado Kemal Hanyadi, que hoje está vivo com 81 anos de idade. Então, voltando para cá, ainda dentro do nosso exercício, modelo K-epsilon, Kemal Hanyadi, 1970. Isso aqui foi a tese de doutorado dele. Isso foi publicado depois nos anos subsequentes. Esse é o modelo K-epsilon para altos Reynolds. Esse foi um conceito que a gente já viu em aulas anteriores. O modelo de alto Reynolds é aquele que vai para a região um pouquinho mais afastada da camada limite, dentro do lado dos 20%, não tão próximo. Para chegar na parede é necessário que haja amortecimento. Então, o modelo K-epsilon do Jones e Launder, ele é um modelo de 1972 e ele é um modelo para baixos Reynolds. Então, qual é a diferença de baixos Reynolds para altos Reynolds? Esse modelo aqui, ele já possui funções de amortecimento e ele pode ser utilizado para descrever processo de relaminarização da camada limite. Então, o que eu tinha para falar hoje, eu acho que está de bom tamanho. A aula, do ponto de vista conceitual, foi bastante extensa, falando sobre modelagem de equações diferentes, de turbulência por equações diferenciais de duas equações. Falamos também de modelagem direta do tensor de Reynolds. Eu fiz aqui nesse lado do quadro umas continhas muito simples. Na próxima aula, eu vou tentar elaborar um pouco mais com vocês nas contas. Só que as contas, pessoal, eu não vou de novo poder apresentar aqui diretamente do quadro, porque elas vão começar a ficar muito grandes. Né? Simplesmente não vou caber na pedra, vai ficar difícil de eu escrever aqui. Então, a partir dos conceitos que introduzimos hoje, na próxima aula, eu vou tentar introduzir algum tipo de recurso novo, algum tipo de ferramenta nova, para que a gente consiga discutir melhor as equações modeladas de Reynolds, essa coisa toda do tensor de Reynolds. Possivelmente, por favor, já conversamos isso na última aula, na aula que a gente teve presencial, eu vou introduzir essas equações a partir das apostilas que estão disponíveis no site, no sítio eletrônico do laboratório. Então, pessoal, obrigado. Eu acho que vamos então agora começar a discutir as coisas um pouco mais detido
na próxima aula. Obrigado. Nós falamos bastante sobre modelagem turbulenta, sobre modelos diferenciais de duas equações, modelos algébricos, e aí eu achei que seria apropriado nesse momento apresentar a vocês alguma bibliografia que fosse importante, relevante e ao mesmo tempo histórica. Esse aqui é um livro escrito pelo Launder e Spalding, é um livro de 72. Todo mundo que trabalha com modelagem turbulenta tem que ter uma cópia desse livro, as melhores bibliotecas precisam ter uma cópia desse livro. Esse livro é um livro precursor, ele foi a primeira vez que assim, os modelos diferenciais foram apresentados de um modo bem organizado. Isso aqui foi um curso que era ministrado no Imperial College no final dos anos 60, início dos anos 70 e 71. Então, os autores, né, o Brian Launder e o Brian Spalding, eles têm uma pequena introdução, eles falam sobre os modelos algébricos, falam sobre transferência de escalares, sobre equações, modelos de uma equação, modelos de duas equações, modelos multi-equações. Então, esse livro, na época, realmente revolucionou a engenharia e revolucionou, de alguma forma, a mecânica dos fluidos. Então, aqui tem bastante conversa inicial aqui, assim, introdutória, motivacional, os primeiros modelos são apresentados, o modelo de viscosidade turbulenta é apresentado dessa página, aqui aparecem os modelos algébricos, aparecem os modelos do Prandtl de uma equação, isso aqui é bastante interessante, fala um pouquinho do que eu conversei com vocês do modelo do Kolmogorov, o Ranieri, que é mencionado no passant, e o que é bacana aqui é essa tabela, no finalzinho da introdução, que mostra já naquela época a complexidade dos modelos. O modelo do show do Davidov, eles agora precisavam de mínimo de 9 equações, máximo de 17, mínimo de 10, máximo de 23. Então, a época que eles foram propostos, era absolutamente inexequível fazer qualquer tipo de validação mais séria deles mesmos. Eles foram muito precursores. E aí tem um modelo aqui falando sobre combina e mistura. Combina e mistura ainda é um excelente modelo algébrico para escoamentos cisalhantes puros. O Scudier tem uma formulação aqui para o combina e mistura próximo à parede, longe da parede. Tem bastante material interessante aí. E aí, eventualmente, aqui também a conversa toda do Cibit, a conversa do Van Driesch, algum lugar aqui, a conversa do Van Driesch falando sobre modelos de amortecimento, tudo isso está muito, muito, muito bem apresentado. Eles falam sobre as vantagens, fala sobre agora transporte de escalar, né? Fala transporte de temperatura, transporte de umidade, as equações que são necessárias para o fechamento. Começa a falar sobre modelos diferenciais de uma equação, faz uma listagem de todos eles, começa a mostrar sobre a necessidade desses modelos, mostra a equação do carro que a gente viu, ainda não modelada, com os termos convectivo, com o termo dissipassivo, com o termo de produção, com o termo de difusão, está tudo aí, fala de novo sobre o Prandtl e o Kolmogorov, o modo como eles tinham pensado, apresenta a equação já na forma modelada, pronta para ser resolvida, ali só faltam as condições de contorno, fala sobre vários modelos, e aí isso é bem bacana, fala sobre o modelo do Covasner, é muito interessante. Esse capítulo 5 é o capítulo que ficou clássico, porque começou a descrever os modelos de duas equações. Inicialmente, todas as tentativas eram de arrumar uma equação de transporte para L, mas depois eles começaram a pensar em alternativas, como essa tabela aqui mostra, e a conclusão que o Ranieri chegou é que, eventualmente, a equação para epsilon seria a mais geral, seria que ofereceria melhores resultados. Então, assim, tem várias formulações aí para a estimativa dos parâmetros, as equações estão todas expostas, as aproximações locais, assim, mesmo naquela época já tratavam de problemas bastante complexos, jato impingente, um escoamento, uma expansão, e eventualmente entraram no modelos multi-equação. O modelo do Ranieri está lá, quer dizer, está tudo bem especificado. Esses modelos começaram a apresentar equações de transporte para K, para Epsilon e para a linha velhinha, né? Para shear stress, para turbulent shear stress, e aí eles começaram a ser muito exitosos. E há uma história bastante curiosa sobre essa época do desenvolvimento de modelos, porque o Royal Aircraft Establishment, quer dizer, haveria não o Royal Aircraft Establishment, mas haveria um livro compilado na época para apresentar os desenvolvimentos de turbulência, da mesma forma como eu mostrei para vocês aquele livro do Goldstein, o livro do Rosenhead, aqueles livros são compilações.
E aí haveria uma compilação para falar sobre turbulência, e o editor desse livro seria o Batchelor. Só que o Batchelor não incluiu no hall de autores o D.B. Spalding. E o D.B. Spalding ficou sabendo que esse livro seria editado, e o que ele fez? Ele demandou uma reunião para colocar o caso dele, para mostrar que o que ele estava fazendo aqui com modelos mais complexos precisaria constar do livro. Essa reunião eventualmente foi feita, e o Spalding, na reunião, disse o seguinte para quem está lá presente: olha, vocês ficam fazendo essas elucubrações em turbulência, mas, na realidade, a única pessoa capaz de oferecer números, a única pessoa capaz de oferecer resultados, sou eu e meus modelos. Então, eu demando que o meu modelo seja incluído no livro. Ele ganhou a discussão, eventualmente o capítulo dele seria incluído no livro, só que houve um imprevisto. A Margaret Thatcher veio ao poder e ela cortou o financiamento de todos aqueles livros e todo aquele material. Então, esse livro nunca foi editado. Como é que eu sei dessa história? Porque uma das pessoas que estava no comitê editorial do livro é muito meu amigo, há 40 anos quase, 35 anos, e ele me contou essa história pessoalmente. Então, eu não ouvi essa história de segundos ou terceiros, eu ouvi essa história diretamente de uma pessoa envolvida. Então, esse livro aqui é um livro, de novo, bastante clássico. Para os anos 80, esse aqui é um livro bastante bacana, um livro do Lauder, do Reynolds, do Rode, do Mathieu e do Jandel. Mathieu e Jandel escreveram o volume 1, Lauder, Reynolds e Rode escreveram o volume 2, que é esse que eu estou mostrando a vocês. Não foi um livro fácil de se obter, a distribuição dele, a certa época, era muito difícil, mas o Lauder, ele tem um capítulo aqui muito bacana sobre Second Moment Closure, né, metodologia e prática. Então ele fala sobre como é que os modelos, como é que a modelagem direta do tensor de Reynolds funciona, ele fala sobre fechamento das equações de segunda ordem, sobre modelo de baixo Reynolds, sobre distribuição de energia, né, métodos espectrais, e aí depois tem um capítulo também bastante bacana do Bill Reynolds. Eu vou mostrar algumas coisas aqui, basicamente, que o Lauder fez, porque esse capítulo, de novo, é bastante bacana, tá? Então, ele começa a mostrar lá as correlações de segunda ordem, mostra a equação que a gente deduziu na aula, que a gente discutiu bastante sobre transporte dos momentos de segunda ordem, aparecem os termos de flutuação de terceira ordem, aparecem os termos que envolvem correlação de pressão, de difusão, pressão com velocidade, os termos de produção estão lá. Então, e a partir disso, o que ele vai fazer nos próximos capítulos? Ele vai discutir como que a modelagem de cada um desses termozinhos aqui se dá. Então, isso aqui é um livro eu acho que é 84, vamos conferir aqui a data. Esse livro aqui é um livro de 84, e aí, de novo, ele faz um pouquinho a gente discutiu isso aqui ali no gráfico, como é que a distribuição, né, como é que turbulência acontece dentro do escoamento, vai falar bastante sobre as equações de transporte de escalares. Então, esse livro é bastante bacana e começa a falar sobre o fechamento de cada uma daqueles termozinhos que vimos lá na frente. Tá? Então, assim, esse aqui, quando eu escrevi as apostilas do curso, as apostilas de turbulência, eu me baseei bastante nesse livro, que é um livro também, então, bastante bacana. Finalmente, eu queria mencionar um terceiro livro. Esse é o livro do Michael Schlesinger. O Michael também foi para o Imperial College, ele estava em Manchester, de Manchester ele foi para o Queen Mary College do Imperial College. Michael é um cara bem relaxado, um cara bem tranquilo, eu gosto do jeito que ele escreve, gosto também do jeito como ele funciona, assim, como ele atua pessoalmente. Esse é um livro bastante recente, e não tive a oportunidade de tirar muita coisa daqui recentemente, porque eu adquiri esse livro há pouco tempo, mas ele fala sobre a decomposição de Reynolds, sobre as equações médias de Reynolds, sobre os fundamentos de modelagem no que tange a relação de deformação com tensão induzida,
fala sobre modelo de viscosidade, de viscosidade, de viscosidade turbulenta, equações de uma equação, modelo de duas equações, modelos de baixo Reynolds, especificações de função de parede. Ele fala sobre bastante coisa. É um livro bastante interessante, não inteiramente desprovido de dificuldades. Eu acho que ele tem alguns problemazinhos que eu não vou mencionar aqui para vocês, mas tem algumas equações que ficaram especificadas de um jeito ligeiramente equivocado. Tem alguns termos que não precisariam estar, tem alguns termos que estão, mas, por exemplo, aqui ele está falando eventualmente sobre a dedução da equação de transporte dos elementos de Reynolds, está vendo? Então, todas as equações aqui. E aí, esse também é um livro que o pessoal agora mais recente, que esteja a fim de desenvolver, pensar um pouco mais em estado da arte, esse é um livro que eu tranquilamente recomendaria. Então, nesse finalzinho de aula, os 3 livros que eu acho que são de relevo, para que vocês tenham uma visão histórica do que aconteceu, são esses 3 aqui. Tem muito material por aí, mas isso aqui é um bom ponto de partida para quem deseja trabalhar com modelagem turbulenta. Nós conversamos então na aula bastante sobre os modelos K-Epsilon. Os modelos K-Epsilon são os modelos mais populares, sem dúvida nenhuma, em engenharia. Uma gama grande de problemas hoje em dia recorre a esses modelos para a solução. Então, acho que vale a pena algum tipo de registro histórico. Os modelos K-Epsilon frequentemente são referenciados a diversas pessoas. Os créditos frequentemente vão para o Bill Jones e o Brian Launder. Os créditos podem ir para o D.B. Spalding, podem ir para várias pessoas diferentes, mas de fato a equação para altos números de Reynolds, né, as equações, os modelos K-Epsilon, a equação de K-Epsilon, elas foram deduzidas pelo Kemal Hanyalik. Kemal Hanyalik, ele nasceu na Bósnia-Herzegovina, ele estudou originalmente na Alemanha, falava bem também russo, e ele foi fazer o doutorado no Imperial College numa época muito profícua. Ele deu bastante sorte, porque o grupo era muito ativo, ele mesmo era uma pessoa bastante madura, e a equação de epsilon dos modelos K-Epsilon, a forma que ficou consagrada é a forma que ele apresentou na tese dele, que eu estou agora mostrando para vocês aí em tela. Tivemos sorte, hoje em dia, passado teria sido muito difícil conseguir a tese, mas com recursos modernos, com internet, foi relativamente simples. Vocês, se entrarem com palavras-chave no Google e por aí, vocês vão conseguir cópia da tese. Essa tese do Hanyalik, ela é exemplar. Eu acho que todo aluno que faz doutorado, em algum momento, deveria olhar essa tese para que ela servisse como modelo. Os desenvolvimentos teóricos são absolutamente brilhantes. De novo, ele introduziu o modelo K-Epsilon, como hoje conhecido, e fez experimentos também absolutamente brilhantes. Então, a tese foi apresentada em agosto de 70, no Imperial College. Eu acho que vale a pena também, de alguma forma, eu mostrar para vocês como é que o conteúdo da tese funcionava. Então, o Hanyalik, o Kimo, ele introduziu bem as equações de movimento. Ele tem aqui, em algum momento, em torno da página 170, se não me falha a memória, uma descrição que eu acho que vale a pena vocês tentarem olhar com calma. Página 117, olha só que interessante. A brief survey of existing methods for the closure of turbulent flow problems. Então, ele faz uma classificação aqui dos vários métodos de resolução. Ele fala sobre os modelos de viscosidade turbulenta, sobre os modelos mais simples, e ele faz um esquema de classificação muito interessante. E aí ele explica qual vai ser a linha de ataque dele, e a partir da linha de ataque, como é que ele organiza o trabalho dele. A equação que ele faz um modelo, que são modelos sofisticados, a gente está vendo aqui na página 145, que envolvem uma equação de transporte para o linha V', né, o 1, o 2, para Reynolds shear stress. Esse aqui é a equação de K, de energia cinética turbulenta, e tem a equação para epsilon. Então, lá na página 175, ele faz a análise que eventualmente se transformaria na análise que virou padrão.
Então ele consegue obter o conjunto ótimo de constantes, ele faz as previsões todas e faz um resumo lá atrás, que depois nós vamos olhar com calma. Aqui na página 161, ele já apresentava a forma final das equações de transporte. Então, eu vou fazer um flash forward aqui muito rápido. Vamos lá para a página 161. Então, na página 161, ele começa a introdução aqui da forma final das equações de transporte, e essa equação aqui é celebrada a equação para epsilon. Essa equação aqui, a 445, foi que se transformou na referência da equação para a taxa de dissipação da energia cinética turbulenta, que ele chama Kinematic Dissipation of the Turbulent Kinetic Energy. As constantes todas a gente viu lá no início, elas foram todas bem definidas, celebradas, e para validar os desenvolvimentos teóricos que ele na época obteve, o que ele fez? Ele fez um experimento absolutamente brilhante num canal assimétrico, em que ele usa a anemometria de fio quente para determinar quais são as constantes de problema, e tudo que a gente acabou de verificar aqui agora na tese dele, os desenvolvimentos todos foram publicados em 2 artigos clássicos no JFM. A tese foi de 70, ele publicou esses artigos em 72. Esse artigo ele já tinha voltado para Sarajevo, o Hanjalić. Hanjalić, ele foi prefeito de Sarajevo, ele foi o ministro de Ciência e Tecnologia da Bósnia-Herzegovina, ele teve uma participação política na Sérvia muito grande, e ele, além disso, era um grande pesquisador. Então ele teve importância política, ele teve uma importância grande na história de Sarajevo em particular. E aí, nesse paper do JFM, ele explica com clareza o experimento que ele vai fazer, e o experimento foi brilhante porque ele conseguiu um escoamento assimétrico, colocando aqui no túnel de vento da parede inferior uma parede lisa e na parede superior uma superfície rugosa. E com isso ele conseguiu uma assimetria do escoamento que ele tentava, de novo, validar os modelos para que eles simulassem numericamente. Então esse paper foi bastante importante no JFM. Um segundo paper importantíssimo foi o que ele apresentou os modelos. Então este paper aqui é o modelo de 72, que é o paper que introduz a formulação de kappa epsilon para escoamentos a altos números de Reynolds. Então, como comentamos anteriormente, tem uma equação aqui, olha, para o transporte das tensões de Reynolds. Ele desenvolve essa equação particularmente para 1, 2, para a linha velhinha, aparece todas as correlações de terceira ordem modeladas, aparece o termo que envolve flutuações de pressão e de velocidade. Assim, o paper é absolutamente interessante, é absolutamente brilhante. E aqui ele desenvolveu esse modelo, então, que não é exatamente o modelo K-epsilon, mas é uma variante. E a equação de epsilon, vocês estão vendo aí agora, ele descreve com relação a outros autores, e eventualmente apresenta a formulação dele, com termo de produção, com termo de dissipação. Então, assim, esses 2 papers foram os papers que realmente estabeleceram o modelo K-epsilon na forma como conhecemos. Outros 2 papers importantíssimos foram esse paper aqui que vocês estão vendo agora, é um paper de 74, né, do Launder e Spalding. Esse paper deve ter não sei quantas mil citações, 10 mil citações, 11 mil citações. Esse paper é o paper que de alguma forma se transforma no paper de referência para simulação numérica de escoamentos turbulentos. Esse paper é muito, muito, muito citado, e aqui no conteúdo do paper são feitas a revisão de vários modelos anteriores, e aqui fica claramente comentado que o modelo K-epsilon para altos Reynolds foi realmente, tem aqui o histórico, essa coisa, mas fica absolutamente clara que a forma, que o modelo, que é o modelo hoje em dia conhecido e previsto, é o modelo que foi desenvolvido pelo Hanjalić. Esse paper também é bastante conhecido. Essa aqui são as constantes do modelo kappa epsilon, etc., que são os modelos que o Hanjalić desenvolveu. Então esse paper ficou bastante importante.
Então, frequentemente, ele é associado às origens do próprio modelo. Um segundo artigo que é importantíssimo é esse daqui. Então, esse artigo de 72 foi publicado mais ou menos na mesma época que o Ragnalit publicou. O modelo do Ragnalit já era de 1970, mas aqui nesse paper a gente vai verificar claramente quando ele está sendo apresentado. Então, aqui são os modelos algébricos, essa coisa toda. O modelo kappa epsilon começa a ser apresentado, e aqui na página 4, que nós estamos começando a página, deixa eu ver, em algum momento aparece aqui, ó, né? Então, o modelo turbulento, o modelo de turbulência para altos números de Reynolds, e aqui isso está bem, o crédito está bem oferecido ao Ragnalit, tá? Então, esse é o modelo para alto Reynolds, e o que esse paper do Bill Jones e do Lauder faz é desenvolver o modelo para baixos Reynolds. Como é que os modelos para baixo Reynolds são desenvolvidos? A gente vimos na aula, são aqueles que usam função de amortecimento para descrição do escoamento nas subcamadas viscosas. Então, eu vou encerrar por aqui. Eu achei que essa conversa que tivemos agora foi importante para a recuperação da história.